Conversamos com a professora especializada em treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento, Helena Dalla Bernardina, que nos apresenta o panorama atual sobre o envelhecimento populacional. Confira. Olá, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre alguns dados sobre o envelhecimento da população brasileira. O envelhecimento da população brasileira vem numa crescente já há algum tempo. No Brasil, o número de idosos com mais de 60 anos passou de 3 milhões em meados de 1960 e saltou para 14 milhões em 2002, ou seja, um aumento em 40 anos de 500%. E deverá alcançar até 2020 em torno de 32 milhões de idosos. Diferente ocorre nos países como a Bélgica, por exemplo, que foram necessários 100 anos para que a população idosa dobrasse de tamanho. Um dos resultados dessa dinâmica que vem ocorrendo no Brasil é a demanda crescente por serviços de saúde. Com todos esses dados que eu acabei de comentar, a gente sabe que viver mais, né, é bem importante, desde que você consiga ter qualidade de vida, né, nesses anos que são prolongados. Então, este fenômeno de você conseguir alongar o tempo de vida, ele acaba sendo muito mais habitual em países desenvolvidos. Porém, recentemente, é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da população tem ocorrido de uma forma bem mais acentuada. Então, Helena, focando no aspecto saúde, a população tem envelhecido de forma saudável? O idoso, Jonathan, ele tem particularidades bem conhecidas. Ele tem mais propensão a desenvolver doença crônica e algumas fragilidades. Acaba trazendo mais custos, né, para o país, né, e ele acaba tendo menos recursos porque ele já está provavelmente aposentado, né, tanto recursos sociais como financeiros. Agora, envelhecer ainda sem doença crônica, mesmo que você não tenha nada, você acaba tendo alguma perda funcional. Então, com tantas situações adversas que você acaba adquirindo ao longo da vida, né, ou não, o cuidado com esse idoso ele deve ser bem estruturado de forma que seja diferente do cuidado que você tenha com um adulto mais jovem. Helena, na sua visão, qual seria então o maior desafio mediante esse cenário atual? Jonathan, em 2018, dados do Ministério da Saúde apontam que 39,5% dos idosos possuem alguma doença crônica e quase 30% possuem duas ou mais. Esse dado ele vem do ELSE, que é o Estudo Longitudinal de Saúde dos Idosos Brasileiros, através de uma rede internacional de pesquisa sobre o envelhecimento. Um outro dado importante que eles trazem é que 75% dos idosos brasileiros dependem do SUS, tá? Então, acho que são dados para a gente começar a refletir. O envelhecimento populacional, ele traz problemas de saúde que desafiam, né, os sistemas de saúde e de previdência social. Envelhecer não significa necessariamente ficar doente, né? A menos que a pessoa já tenha uma doença associada, enfim. O envelhecimento, ele está associado a um bom nível de saúde, de um modo geral. Além disso, os avanços no campo da saúde e da tecnologia permitiram para a população com acesso a serviços públicos ou privados adequados uma melhor qualidade de vida nessa fase, né? Ou seja, se eu me cuido, se eu tenho uma boa alimentação, se eu faço atividade física, se eu vou ao meu médico, faço os meus exames de rotina, a chance de eu me manter com saúde é grande, a não ser que no meio do caminho
aconteça algum problema. Mediante a isso, é fundamental investir em ações de prevenção, né, para esses idosos, né, para que eles tenham uma qualidade de vida ao longo do tempo. Vai acabar sendo um desafio para as autoridades para como é que eles vão conseguir manter os cidadãos idosos socialmente e economicamente integrados e independentes. Eu acho que esse é o grande desafio das nossas autoridades para que eles consigam pensar no hoje, né? Ou seja, eles resolvem os desafios de hoje e de forma crescente os de amanhã. Porque não adianta eu chegar lá na frente e pensar como é que eu vou lidar com esses idosos, como é que eu vou estruturar essa população, sendo que os desafios estão sendo para hoje. E um outro dado importante para a gente finalizar, de anotar o nosso bate-papo aqui, é que estima-se, né, em 2040, no Brasil, uma proporção de quase 153 idosos para cada 100 jovens. Então, essa nova realidade demográfica, com um número cada vez maior de idosos, exige também do sistema de saúde capacidade para responder às demandas atuais e futuras. Então, o nosso pedido aqui é que as políticas públicas invistam nessa população e que eles consigam, né, cuidar dos nossos idosos. Agradecemos aqui a participação da coordenadora técnica do Instituto Biodelta, Helena Dalla Bernardina. Nas plataformas digitais do Instituto Biodelta e na sua página na internet www.biodelta.com.br você tem acesso a muitos podcasts sobre saúde, envelhecimento saudável, treinamento resistido. Continue nos acompanhando e fique atento ao próximo podcast. Até lá!